Continuando aí, pessoal, com as nossas questões de segurança FCC 2008, né? Vem mais uma questão de firewall, né? Não é à toa que o firewall é a nossa primeira linha de defesa, né? Mais tradicional, indispensável e primeira linha de defesa de segurança, né? Principalmente se tratando de redes. Caso uma instalação particular de rede apresente um sistema com as seguintes características, a gente está falando da 34 aí TCE Alagoas, tá? Então ele fala assim, ó, seguintes características, né, em relação ao sistema: alto e crítico tráfego na internet, oferta de serviços a usuários na internet, rede protegida com continuidade de alto valor. Então tudo é crítico, né? O tráfego é crítico, oferta de serviços a usuários na internet, ou seja, os usuários eles vão ter que buscar ou pegar a usuários na internet, né? Na internet, parece que os usuários vêm pegar aqui dentro, né, da nossa rede. Rede protegida com continuidade de alto valor. Ele fala assim, o uso de uma arquitetura de firewall dual homed host é menos apropriada em. Então, a gente vai chegar à conclusão que não é apropriado aqui, não é apropriado aqui, não é apropriado aqui. Por quê? E a resposta vai ser a E. Porque é o seguinte, não é uma questão assim tão fácil, mas dá para poder o seguinte, a gente tem 3 arquiteturas básicas de firewall, né? A primeira delas é essa, que é a dual homed. Ou seja, eu tenho a minha rede interna e uma rede externa, por exemplo, a internet. Essa aqui é a arquitetura mais básica de firewall, está aqui o firewall. Esse firewall tem uma interface para a internet, tem uma interface para a rede. Uma vez dominado esse firewall, a gente já está dentro da rede interna, já tem uma interface para a rede interna. Então essa aqui é a configuração, vamos dizer assim, mais pemba, né, de firewall, ou seja, a menos recomendada, né? E aqui, pelo fato de ele ter 2 interfaces, é a dual, apesar do nome bonito, homed host, ou dual homed firewall, né? A gente tem também outra que seria o seguinte, muito parecida com essa, né? O firewall está aqui. Só que ele tem um apoio de um bastion. Já viu o que era, né? Um bastion host. Ajudando aqui o firewall a conter, né, o tráfego de entrada e saída, né? Aqui é a internet e aqui é a nossa rede interna. Ok? Essa arquitetura, né, a segunda aí na hierarquia seria a screened host. Screened host, certo? Então a gente continua tendo um firewall delimitando, mas agora a gente tem um apoio aqui do bastion host decidindo quem é que passa e quem não passa, né? Um tipo de proxy ali, ok? E a mais recomendada hoje, né? Vou tirar esse screened daqui. Tá aqui embaixo para ter mais espaço. Screened host. Já que a gente usa mais hoje seria algo assim, ó, firewall, outro firewall, aqui uma zona que a gente vai chamar de DMZ, aqui a gente tem a internet e aqui a gente tem a nossa rede interna. Então a gente tem uma zona, uma sub-rede, que ela não é tão liberada, tão hostil quanto a internet, e nem tão segura quanto a rede. Mas a gente precisa ter equipamentos que não devem ser tão seguros, mas também não devem ser tão abertos. Que equipamentos são esses? Por exemplo, o nosso servidor de DNS externo, né? O nosso servidor de e-mail, certo? O nosso servidor de VPN, por exemplo, pode ser o próprio firewall, pode ter um servidor exclusivo. São os serviços que os usuários da internet costumam vir buscar. A nossa página, né? Nosso www.
Então, a gente já sabe que eles vão ter que vir buscar. Então, a gente não vai deixar isso dentro da nossa rede. Vai deixar fora, mas não tão fora, né? E a gente vai ter, isso aqui se chama screened, seria a maior subnet. Pessoal, mas aí a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode ter também, tá? Eu vou apagar, a gente pode ter a seguinte configuração. Um firewall, aqui continua sendo a internet, aqui continua sendo a nossa rede interna, e a gente coloca a DMZ aqui, ó, em outra interface. Essa aqui também, apenas um firewall, apesar de mais frágil, também é considerada a screened subnet. Ok? A subnet estaria aqui, a nossa DMZ, né? A zona desmilitarizada, né? E aí a gente tem as 3 níveis aqui de segurança, sendo que o mais utilizado, disparado, é esse aqui, né? As outras a gente quase não usa. Aí o que a banca fez? Colocou a mais frágil de todas e colocou que tudo aqui é crítico. Eu não vou colocar a arquitetura de firewall mais fraca para proteger o que é mais crítico. Consequentemente, você tinha que identificar que não serve para nada, porque é a arquitetura mais simples, né, de todas. E aí, você ia chegar à conclusão que a resposta certa era E. Lembrando, Dual Home and Host. É um host com 2 interfaces. A rede interna, esse cara comprometeu, ele é sozinho, já está na rede interna. Esse aqui também comprometeu, está na rede interna, mas ele tem um Bastion Host, que é um tipo de proxy auxiliando ele aqui, fazendo um bate-bola, né? Só que se o Bastion Host for dominado, você também já está dentro da nossa rede. Aqui seria a melhor, era o que a gente tinha na nossa unidade, né? 2 firewalls, né, independentes, com os serviços frequentemente utilizados pela internet sendo colocados aqui. E esses serviços são sincronizados com servidores internos. Mas só esses caras têm permissão. E a pessoa da internet não pode passar direto. Esse tipo de tráfego não é permitido. Você tem que fazer uma ponte com esses servidores, e só esses servidores em algumas portas específicas estão autorizados a colocar aqui. E você ainda pode, né, depois colocar um IDS para verificar se o que está passando por aqui é isso aí mesmo, né? Lembrando que isso aqui é screen de subnet. Vale também isso aqui, apenas um firewall com 3 interfaces. Isso aqui é uma screen de subnet acochambrada, né? Para o cara que está liso. Qual o problema dela? Quebrei o primeiro firewall, já estou na rede também, né? Aqui eu quebrei o primeiro firewall, eu ainda estou aqui na zona desmilitarizada. Preciso quebrar o segundo para entrar na outra zona. Certo? Beleza. Aqui a questão 22 do TCE Amazonas. Ela trata de quê? De IDS, né? O que é um IDS? É o seguinte, enquanto o firewall, né, ele é um porteiro, é o seguinte, ó, cara crachá, tá na lista, pode entrar. Se entrou, fez besteira, problema é de quem me deu a lista. É assim que o firewall não vai entrar na boate para ver se alguém está brigando lá dentro. Não. Ele fica sempre na porta. Tem uma lista para ele, passa ou não passa. Morreu. Lá dentro, tem uns caras lá dentro que ficam olhando quem está criando confusão, quem não está. O cara, se ele está lá dentro e o firewall foi eficaz, ele está com ingresso, pagou, está autorizado, mas não quer dizer que uma vez lá dentro ele vai se comportar, né? Em não se comportando, tem que ter agente de segurança dentro do ambiente para identificar aquele comportamento anômalo e alertar, né? E alertar. E aí vem uma diferença entre IDS e IPS, que é uma briga eterna, que é o seguinte, o IDS ele toma atitude, mas depois de feito o problema, depois identificado, né? E aí pode atuar, ele pode ser ativo, né? Aí o pessoal fala, o IPS toma atitude e o IDS não, não é assim. O IDS pode tomar várias atitudes, mas depois que ele for disparado. O IPS, o Prevention, né, System, ele, uma vez ativado, ele já passa a tomar atitudes antes de configurado algum ataque anômalo. Ele já identifica vulnerabilidades, já começa a corrigi-las, né? O IDS, uma vez que ele identifica o comportamento anômalo, ele pode disparar uma medida, pode jogar um ICMS para o gerente da rede,
pode mandar baixar, pode interromper o tráfego. Isso daí é questão de IDS, né? O IPS seria o prevention, né? Você já começar atuando antes mesmo do cenário se configurar. Então aqui ele diz o seguinte, ó, um dos tipos de IDS capaz de reconhecer ataques por meio de técnicas avançadas, como inteligência artificial é denominado. Pessoal, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É o seguinte, a inteligência é você aprender com a sua vivência, né? Você fica vivendo determinadas situações e você aprende. As máquinas, elas não são inteligentes, né? Elas não são inteligentes. Por quê? As máquinas, elas são consideradas burras, ou seja, se você determinar que ela faça determinada coisa, ela faz muito bem, faz muito rápido. Mas eu preciso determinar, o ser humano precisa mandar ela fazer. Isso não é inteligência, né? Isso daí pode ser outra coisa, mas não é inteligência. A inteligência é aquilo que a gente viu uma situação diferente, analisa, consegue entender o algoritmo daquilo dali e passa a atuar junto àquilo, impedindo, otimizando e etc e tal. Isso aí é inteligência. E aí vem a inteligência artificial, fazer com que máquinas... A ideia disso daí é o quê? O ser humano sempre se adapta, né? Os seres humanos inteligentes, eles se adaptam. Se adaptam e modificam, né? Então, a inteligência artificial está ligado à ideia de adaptação. Então, todo o sistema adaptativo, né, ele está ligado a essa matemática complexa que dá uma simulação de inteligência às máquinas. O poder da máquina tomar decisões em relação a um cenário desconhecido anteriormente, né? Ah, mas e quanto que não é assim, Valdo? Por exemplo, esse Rule Based é o seguinte, eu carreguei um monte de regra. Quem é o inteligente? É o cara que fez as regras, não a máquina vai só executar, né? Serviço de macaco, né? Ela você dá a tarefa para ela, ela executou, beleza, mas eu que tive a inteligência de fazer a ruled. Para o IDS ser um IDSzão parrudo, porreta mesmo, porque o IDS, pessoal, assim, o IDS ruled, eu preciso ter já monitorado aquele ataque para poder configurar uma assinatura. E quando eu não tenho assinatura, é a primeira vez que aquele ataque está acontecendo, aí eu preciso de algo adaptativo. Preciso verificar, concluir que aquele tipo de comportamento, mesmo não estando listado, é um comportamento anômalo através de quê? Através de algoritmo matemático, de inteligência artificial, lógica fuzzy, sei lá o que diabo, né? E aí a gente vai ter que a resposta é a resposta C. E aí é uma regra aí para qualquer área da TI, falou em adaptativo, falou em inteligência artificial e está falando em a máquina aprender com um cenário desconhecido. E a partir daí modificar, se adaptar ou modificar. Tá? O Log Analyze também é um tipo de IDS, né? O IDS, aqui é um IDS, vamos supor, é o RIDS, né? IDS de host. Ele fica na máquina e a máquina fica analisando aí as coisas para depois tomar alguma decisão. Né? A 23, tá? Ela também do TCE Amazonas. Ele fala o seguinte, ó. Por meio da análise dos procedimentos para estabelecer e finalizar uma conexão, palavra importante, utilizada para a troca de informações entre dois hosts, obtém-se a informação que permite uma prospecção sobre o serviço por eles oferecido. Serviço também é uma palavra importante. Essa técnica utilizada para descobrir um possível ataque tipo DOS é denominada. Aí vai lá, Network Security, File Scan, Packet Sniffer, Network Scan, Scan Vírus. Bom, ele está dizendo o seguinte, ele estava analisando a comunicação entre dois hosts, ele conseguiu identificar, ó, serviços, né, lá na camada de cima, né, conexões, aí já está aí numa camada superior ao TCP, né? Então aqui a gente já está fora. O scan de vírus, isso aqui é coisa de host, né? É um antivírus atuando. Packet Sniffer, ele está analisando pacotes, né? E aí não dá para concluir que ele está analisando aí, não consegue chegar já. Ah, mas o Packet Sniffer ele consegue chegar? Consegue, né? Mas vamos analisar isso aqui, o packet. File Scan, isso aqui também é de host, certo? Network Security é uma coisa geral, né? Network Security, né? É uma segurança de rede, uma coisa totalmente genérica. E aí a gente vai ficar aí com Network Scan, né? Seria um scan de rede, né? Não seria um sniffer só de pacote, né? Seria escanearia toda a rede, etc.
E a gente vai ficar com essa seria a melhor resposta. Packet sniffer, de repente, talvez, né? Se você analisar com um sniffer, um packet sniffer como um sniffer que você pode abrir o pacote, mas essa palavra packet aqui está meio complicada, porque a gente é levado a morrer na camada de pacotes, né? E por eliminação, a gente vai escolher essa aqui que seria, de repente, aí a mais correta, Network Scan, tá bom? Então a resposta certa aqui seria a resposta D, ok? Então até a próxima aula.